Fala pessoal, eu sou Milton Lopes e esse aqui mais um vídeo agora. Não tô falando mais de caso, mas agora vou fazer uma estreia de um quadro do meu canal, é claro, chamado Baseados em Fatos, é claro, baseado em fatos reais. E o filme que eu escolhi agora, que eu vou comentar, é o filme Casualty of Art, ou conhecido aqui no Brasil como Pecados de Guerra e no Portugal como Corações de Aço. É um filme dirigido por Brian De Palmas, baseado na obra do e o roteiro de David Hebe, baseado na obra do Daniel Lang, é claro. E no elenco temos o Michael J. Fox, Champagne, John Harvey e John K. C. Reilly, que na verdade o filme foi lançado em 89, é claro, lá nos Estados Unidos, e foi exibido aqui no Brasil no começo dos anos 90 no SBT. E eu lembro quando eu assisti esse filme quando era criança, eu, eu fiquei meio traumatizado, assim, eu muito focado muito nesse filme. Então, vamos para a história então sobre esse filme. Se você não quer saber sobre esse vídeo, se você não assistiu o filme, porque esse vídeo contém spoiler. Tanto é que eu já até falei sobre, eu já tinha até pedido para o Jeto Guimarães falar sobre esse filme do Pecado de Guerra. Já pedi para o canal do Lucas, do para ele falar sobre esse filme Pecados de Guerra, e pelo jeito ninguém tá falando muito sobre esse filme Pecados de Guerra. Então eu mesmo vou falar mesmo sobre esse filme que eu vou falar do o, o Pecados de Guerra. Então vamos à história desse filme. Bom, o Pecado de Guerra ele foi inspirado na obra do romance do Daniel Lang, que é baseado no sequestro e o coletivo de assassinato da jovem vietnamita Fantimal, que é o caso conhecido como o Incidente Rio 192, que aliás, Incidente Rio 192. Eu ia fazer esse caso da vietnamita Fantimal depois que eu vi o caso do Pecados de Guerra, não pesquisei na internet, não consegui achar nada, porque o caso ele ficou totalmente enterrado, ficou totalmente esquecido, porque muito raro achar esse caso da Fantimal. O que é, apesar de tudo, foi contado através de um livro do Daniel Lang, do escritor Daniel Lang. Nesse filme está o ator Michael J. Fox, muito conhecido pelo seu trabalho da trilogia De Volta para o Futuro. Nesse filme ele interpreta o Max Erickson, um soldado do exército que testemunha o massacre, é claro. E também está o ator Champagne e também o Don Harvey, que é muito conhecido por fazer um dos assaltantes do filme Creepshow 2, e Joca C. Hiller, que é um ator comediante, é claro, que trabalhou com Will Ferrell futuramente e também trabalhou no Guardiões da Galáxia. E também está o ator latino John Leguizamo no papel de Antônio Dias, que sinceramente o Antônio Dias está, que é o John Leguizamo, é o começo de sua carreira de ator, claro, e ele fez muitos filmes como o Peste, ele fez o Luigi do Super Mario Brothers, e também foi o vilão do filme Spawn, no qual ele fazia o palhaço. O John Leguizamo também aparece nesse filme, e a atriz vietnamita Thuy Tu Lee, que nesse filme ela que pega os dois papéis nesse filme, que é que eu vou comentar agora daqui pra frente. Então, e aí também tem a atriz que é e também esqueci, também tem a atriz Amy Irving, que é a esposa do Brian De Palma, que foi casada com o Brian De Palma. Ela que fez a Suzy New do Carrie, a estranha, que fez amiga da Carrie, a estranha. E ela também aparece apenas
dando voz então ao personagem. E agora vamos para o filme então. O filme começa com o soldado Wellington, personagem interpretado por Michael J. Fox, que ele está dentro de um ônibus elétrico, assim, um bonde elétrico, dormindo. Aí aparecem as pessoas entrando dentro do ônibus enquanto o Wellington estava dormindo. E logo, em uma dessas pessoas tá uma jovem de óculos assim dentro do ônibus, e aí o Edson acaba olhando para aquela jovem e a câmera acaba focando no rosto daquela jovem, e essa jovem, ela tava, com certeza ela é uma personagem importante, é claro, e só de lembrar muito olhando no rosto daquela jovem, aí depois ele começa a voltar a dormir, aí a câmera volta novamente pro Jay Fox e ele dorme, é claro. E aí o filme começa num flashback onde ele está numa guerra junto com seus colegas no Vietnã. E aparece a cena que ele quase foi morto quando ele caiu numa armadilha, num túnel, quando um dos soldados vietnamitas quase mata ele quando estava querendo cortar a perna dele, é claro. E o soldado e o sargento salva a vida dele. O sargento Wellington começa a salvar a vida do soldado Max, o sargento Tommy Messerver, que é o interpretado por Champagne. Ele salva a vida do Max Erickson. E aí eles acabam derrotando os vietnamitas, começam a lutar um com o outro assim, e depois eles acabam sobrevivendo da guerra e eles vão parar numa aldeia e ir lá para se preparar para ir embora, é claro. E um deles estava um colega do que estavam apenas quatro homens, é claro. Entre eles estava o outro soldado que era amigo do sargento Messer, do Tony Messer. E os dois começam a conversar, e aí o Exxon dá um chocolate para aqueles jovens, para aquelas crianças vietnamitas. Aí o sargento fala assim que não pode confiar nessas pessoas, esses vietnamitas não são aliados coisa nenhuma, são inimigos, assim, a gente não pode confiar neles. Até que logo, durante uma conversa, eles acabam caindo numa emboscada, é claro, acaba caindo em emboscada e um dos soldados é atingido pelos vietnamitas, causando a morte, e eles então resolvem lutar contra os vietnamitas, claro, eles atiram um do outro, começando uma guerra, e logo um helicóptero aparece e resgata um dos soldados e leva até ele até um campo de batalha, claro, no campo, é claro, no hospital, para ele ser socorrido, é claro. E aí ele acabou morrendo. E aí o tenente Messever, chateado, o sargento Messever ficou chateado pela morte do soldado, é claro. Ficou muito ruim, é claro, ele ficou mal porque perdeu seu melhor amigo. E o Max Erickson, que é o soldado que eu interpretava pelo Jay Ford também, ele ficou chateado por ter perdido o seu colega, todo mundo ficou chateado por ter perdido o colega. E aí o personagem de Champagne, o Tony, ele planeja um plano, é claro, fala pro Erickson que vai planejar uma missão, que ele vai sequestrar uma garota e atacar os vietnamitas. Ele vai invadir uma aldeia, claro, durante a noite. E o Erickson, ele achou isso estranho, então, e ele resolveu conversar com um dos amigos dele, um soldado que não vai com a cara do sargento mestre, falou pro Erickson falar assim, ó, cuidado, não confie nesse cara, que esse Erickson é louco, é doente, não vai com a cara desse soldado. E o Erickson falou assim, ah, não, acho que ele não vai fazer isso não. Os dois conversaram sobre os planos, sobre o que o Messi tá querendo fazer, claro, sobre um plano de capturar uma moça bonita e atacar os vietnamitas, depois matar a moça bonita, é claro. E aí, o Erickson achou que pode ser uma brincadeira do sargento, que ele é brincalhão, essas coisas, ele não seria capaz de fazer essa loucura. Eu conheço ele, ele não faria isso, não. O Erickson é aí que se engane, é claro que o Erickson, aí que o Erickson se engane. Ele até e o amigo do Erickson falou assim, ó, toma cuidado, que esse sargento não é
de confiança. Aí, na noite seguinte, o sargento Erickson, o sargento Messenger e seus homens vão até uma aldeia, é claro, vão até uma aldeia de noite, é claro, e logo eles invadem uma cabana e sequestram uma jovem vietnamita chamada Wan. E aí o Erickson ficou em choque quando os homens capturaram a vietnamita. E aí ele ficou assim, meu Deus, é verdade. E ele ficou em choque, ele achava que era brincadeira do sargento, mas era coisa séria, assim. Ele sequestrou a jovem, claro, e a mãe e a irmã ficaram implorando por devolver a garota, e tanta mãe chorando, então dando o lenço para ela, e o lenço tira o lenço e devolve joga na cara da mãe o lenço, e a menina chorando, é claro, querendo a mãe dela, é claro. E o soldado Erickson ficou inconformado, é claro, ele ficou totalmente inconformado vendo a cena da mãe e a filha se separando e a monstruosidade do sargento, é claro. E ele sentindo na pele a dor da mãe, é claro, sentindo na pele a dor da mãe. E logo ele vai embora junto com os quatro homens, é claro. E aí logo eles acabam caminhando na floresta e levam ela até a cabana. E quando o sargento leva ela até a cabana, os três homens fazem uma tortura contra essa camponesa. Eles torturam ela, eles violentam ela. Não vou nem comentar isso, vai que o YouTube pode desmonetizar o meu canal, pode desmonetizar o vídeo. Não vou comentar tudo. E o Michael J. Fox, que aliás o sargento Eric, o personagem interpretado pelo Michael J. Fox, ele não concordou com a atitude porque ele sentiu a dor da mãe, é claro. Ele e também o personagem do John Leguizamo e o soldado, que é o personagem do John Leguizamo, os dois não concordaram com a atitude, é claro, do sargento Messenger, e ele falou assim, ó, você vai se tornar com nós, vai se juntar com nós ou vai se tornar o nosso inimigo. Você faz isso ou se torna o nosso inimigo. E o Antônio Dias, o soldado, resolveu então, e o Antônio Dias, que é o personagem interpretado pelo John Leguizamo, mesmo não concordando, ele então resolveu participar da festa, é claro, violentando a jovem, claro, violentando a camponesa, menos o sargento Erickson. O sargento Erickson recusou violentar a camponesa e disse que não achou certo, é claro. E o soldado Erickson, ele acabou se tornando o inimigo do sargento Messer, que quem não apoiar o sargento Messer vai se tornar o nosso inimigo. E o Max Erickson se tornou o inimigo do sargento Messer e dos outros soldados. E o Antônio Dias fez isso porque ele não quer se tornar o inimigo, ficou na mira do sargento maluco. E aí logo, quando eles vão fazer uma missão, o Max Erickson, ele fica sozinho com a vietnamita, ele fica sozinho com ela, ele vê como que a menina sofreu, como que a menina tá passando. Ela fala que tá com saudade da mãe dela, ela fala em outro idioma, e o Max, ele fica totalmente triste, assim, em choque, e ele sentindo na pele, porque ele sentindo na pele que a mãe dela ela chorou pela filha sendo levada embora pelos soldados, e ela querendo voltar para a mãe dela. E ele também sentindo na pele também, porque ele também é pai, é claro, ele também é pai nesse filme. E ele deu oportunidade para a moça ser forte e para ela ir embora da cabana. É claro, ele deu oportunidade para ela ir embora para a cabana, e a moça, sabendo que o soldado Erickson é uma boa pessoa, ela recusa ir embora, e ela não quer ir embora longe dele, sabendo que o cara é uma boa pessoa, e ela pediu para ir embora junto com ele, mas ele falou que mandou ela embora, vai embora, some daqui. Aí enquanto um dos soldados do sargento Matthews ficou sabendo que o cara tá querendo trair a moça, o Thomas Clark, ficou sabendo que o sargento Erickson estava querendo trair o sargento, que aliás, que o Erickson tá querendo trair o Erickson, aliás, desculpa,
Aí logo Thomas Clark, que é um dos soldados do sargento do Tony Messenger, ficou sabendo da traição do Max, é claro, e ele falou assim: ah, você está querendo trair a gente, está querendo libertar a camponesa, você é um inimigo, você é um traidor, vou mostrar isso pro sargento. Cara, sinceramente, não tinha escolha pro soldado Exxon. O que ele deveria ter feito era ter deixado a menina embora, ou ele deveria ter matado, atirado na menina, pra falar a verdade, deveria ter atirado nela para livrar do sofrimento. Isso que ele deveria ter, não sei porquê, mas ele deveria ter matado ela, é claro, para livrar o sofrimento, mas ele seria morto também, mas ele não é um assassino, ele ia se tornar um assassino, é claro, se ele matasse ela. E aí o sargento falou que o Erickson desonrou, ele se tornou um inimigo dos Estados Unidos. Você não é o nosso aliado, você é o nosso inimigo. Você tentou libertar a moça, é claro. Agora, se você quer provar que você é leal a nós, mate essa menina, mata ela. E o Erickson falou que não quis matar. Aí, durante a cena da destruição que ele planejou atacar os vietnamitas, ele fala assim: mata logo a menina, mata ela. Ele recusou matar a menina e o sargento Erickson atira nos vietnamitas, fazendo guerra, declarando guerra, matando todos eles. E depois a Wan, ela resolve fugir, é claro. E o Erickson fala assim: foge, não, foge. E aí ele tenta salvar a moça e logo depois ele é atingido pelo Thomas e Clark, é claro, pelo capitão Thomas e Clark. E aí o mestre manda atirar na moça e eles matam a moça friamente, metralhando ela. Os quatro homens matam a moça friamente. E essa cena foi muito memorável. E quando o Hector manda não fazer isso, e ele chora falando para não fazer isso, e eles matam ela friamente. Aí quando ele vai ver, ele vê o corpo da moça caído no chão, morta, se sentindo muito mal. E aí logo ele é resgatado pelo helicóptero do exército, ele é resgatado. E quando ele acorda no hospital, ele avisa o colega dele, fala assim: ah, você tá certo, o sargento é maluco, é louco, ele fez isso, ele matou a menina, é claro. E aí ele tenta, e depois aparece o capitão Thomas tentando calar a boca do Erickson, é claro, ameaçando ele. Falou assim: não, eu não vou confiar em você não, eu não confio em você não. Ele fala: me deixa em paz, assim. E aí depois o colega do Max fala assim: olha, fala com o capitão, tá? Fala pro capitão que o que o Messenger fez, que ele acabou fazendo. Aí o Erickson ele resolveu conversar com o capitão, contar toda essa história toda. Falou que a menina sofreu, mas o capitão falou assim: ah, a gente já sabe, a gente já. Que aliás, até o capitão também já sabia que dos planos do Messenger, já sabia, todo mundo já sabia. E o Erickson ficou totalmente inconformado, porque ele percebeu que ele não estava numa guerra lutando contra os vietnamitas, porque ele não estava na guerra lutando contra os inimigos, ele está numa guerra lutando também com os seus aliados e lutando contra ele mesmo, porque ele está você já está ligado como você está no carrinho de bate-bate, é claro. Isso que você na guerra você está no carrinho de bate-bate, porque ninguém nessa guerra é seu amigo, é seu aliado. Todos são seus inimigos. Não somente os seus aliados são seus inimigos, como também a sua consciência é seu inimigo. Você também é seu próprio inimigo. Aí na cena quando o Erickson, claro, o personagem do Jay Fox vai no banheiro fumar, assim, para se distrair, ele, depois da bronca que ele levou do capitão, falando que você é um bosta, não tô nem aí com esse choro dessa menina, você não passa de um bosta, um monte de coisa. Nossa, isso dava raiva nesse capitão, dava raiva do pessoal. Como que eles. Então o Erickson ele teve que fazer alguma coisa. Então, se ele tá no. Se todos consideram ele como inimigo, se todos são seus inimigos, então ele tem que ser inimigo deles. Ele tem que se tornar seu próprio inimigo. E aí na hora quando ele quase foi assassinado dentro do banheiro,
quando eles tentavam matar ele dentro do banheiro, assim, com uma granada, ele ficou preso dentro da porta, então ele teve que pular da janela. Aí na hora ele resolveu despertar o seu lado psicótico, assim, e ele acaba metendo a pá no Capitão Thomas, é claro, falando assim, ó, eu avisei, novato, você... E ele leva uma pausada, ele dá uma pausada na cabeça do Thomas Clark e falando assim, eu acusei pra todo mundo, falei pra todo mundo, ninguém deu bola pra mim, é claro, ninguém ligou nada, que aliás, eu denunciei vocês e eles não deram bola, que aliás, nem adiantou fazer uma denúncia, porque é tudo um vento, assim, é tudo um nada, nada disso pode comprovar nada, tudo não passava, é como se fosse uma ficção científica, assim, a história é como se fosse uma denúncia, é como se fosse uma ficção científica. Você não é ninguém, você é um rato, na verdade. Ninguém tá nem aí para suas histórias, ninguém tá nem aí por você. Aí o sargento fala assim: você é louco, cara. Você é muito louco, moço. Percebeu que o personagem ficou mais louco que ele, é claro, demonstrando. E ficaram com medo dele falando nisso. Aí mudou a cena do bar. Quando o Erickson ele ficou tomando uma cerveja, assim, bebedando, olhando a foto da sua filha, assim, imaginando a sua filha no lugar daquela camponesa sendo torturado por homens assim e sentindo uma pele enorme. E logo outro capitão aquele aparece querendo conversar com ele, fala assim, fala amigo, por que você tá assim? Conversa comigo, o que aconteceu? Por que você tá desse jeito animado? Essa aí é a sua filha? Pode desabafar comigo, conta essa história toda. E aí o Erickson então ele começa a falar, não como sabe, o soldado Erickson, mas ele fala como soldado de verdade, é claro, ele fala como soldado mesmo, soldado de verdade, e ele fala assim, nós estávamos numa missão, invadimos uma cabana e sequestramos uma garota. Os quatro homens a violentaram e assassinaram, e eu falhei, não consegui protegê-la, não pude proteger ela, eu falhei. E aí muda a cena dos soldados em volta do corpo da Vietnamita, fazendo uma autópsia, claro, fazendo uma autópsia. E aí o capitão fala assim, você lutou muito, garoto, tô orgulhoso de você. E o Erickson fala assim, vai pro inferno, capitão. Fala, ele deixou de ser o que ele é, ele lembrou que tá numa guerra, ele lembrou que está numa guerra que os seus aliados não são seus aliados, são todos seus inimigos. Todo que está em volta dele são seus inimigos. E que ele é o próprio seu, e sua consciência também é o seu inimigo. Aí muda a cena do julgamento, aí os soldados estão todos julgados, acusados pelo crime por ter provocado guerra e por ter matado a camponesa, cara. E aí eles são condenados, menos o soldado Erickson, que foi inocentado. Aí depois na cena do DVD teve muitas cenas inéditas assim em DVD, muitas cenas que são mostradas, é claro, o Erickson sendo interrogado pelos outros soldados, por como que ele torturou aquela menina, como que ele participou do sequestro, ele sendo coagido pelos outros soldados, assim, e aí a cena do deletada. Aí quando depois do julgamento, aí ele acaba acordando dentro de um ônibus. Aí depois disso, como eu falei, sabe aquela moça que apareceu? Ele acabou acordando, é claro, e aí depois ele vê aquela moça que ele acabou vendo quando a câmera focou no rosto dela. Então, essa moça era a mesma atriz que fez a camponesa, é claro. E aí ela acaba saindo do ônibus e acaba deixando o, o Charlie, é claro, o Charlie. E aí ela pega o Charlie da moça e entrega para ela. E aí a moça fala assim, obrigado, assim. E depois ele fala a Vitania, fala assim, Juan. E a moça falou assim, lembrou alguém, você? Ela falou, não, E ela desconfiou que o cara teve um pesadelo, assim, e aí
Falou assim que teve um péssimo sonho e ela falou assim, Suan, e aí? E uma coisa impressionante que essa moça, ela é vietnamita e ela é dublada pela Amy Irving, que claro, é a Amy Irving que dubla a moça do, do ônibus, na verdade. Como eu falei, a Amy Irving não apareceu no filme, mas ela que dá a voz americana para aquela estudante vietnamita no filme. Que aliás, aquela atriz que faz a vietnamita, faz dois papéis duplos. Ela faz a moça do Viet que foi sequestrada e a e a garota do ônibus. Ela faz dois papéis nesse filme, sendo que na verdade é o único papel que ela tinha. Então, e aí o filme acaba terminando, é claro. Então, o que eu achei sobre esse filme? Eu achei um filme muito bom mesmo, muito bacana. O ótimo trabalho do Michael J. Fox também ficou muito bom. Também foi muito bom o trabalho do Champagne. Champagne arrasou muito bem o seu papel como aquele sargento psicopata. Nossa, o cara foi muito bom, o cara improvisou bem o papel. A nota do filme que eu vou dar nota 8 sobre esse filme, que o Pecados de Guerra é muito bom aquele filme. Então, se você já assistiu Pecados de Guerra, o que você achou desse filme? É bom? É perturbador, assim? Cara, porque o filme, ele é muito perturbador, é muito forte, é claro, mas eu dou nota 8 porque o filme, o roteiro, a fotografia, o ângulo da filmagem é muito bom. Então, só que a cena é muito inesquecível. Então, pessoal, é o comentário que eu falei sobre